Bom, e hoje vamos continuar falando aqui de ações baratas. Afinal de contas, o ano de 2022 continua bastante incerto, mas se o fluxo de investimentos estrangeiro continuar forte por aqui, muito possivelmente o alvo serão as ações baratas, lucrativas e com diferencial competitivo que garante boas margens de rentabilidade. Empresas super baratas, lucrativas, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Algumas até pouco comentadas, afinal de contas nós precisamos olhar para outras empresas, nós precisamos estudar outras empresas, até mesmo para a gente não cair junto com a manada e sair um pouco aí dessa mesmice do mercado. Então aproveita para me contar aí qual empresa que na sua opinião você acha que está barata, é uma empresa lucrativa e que é importante a gente ficar de olho nesse momento. Bom, mas vamos lá então. A primeira empresa que eu trago para vocês aqui que atende a esses critérios preliminares de ação barata, lucrativa, com altas margens de rentabilidade é a Usiminas, empresa do setor de siderurgia, está entre as líderes na produção e comercialização de aços planos. E começando aqui pelos indicadores, a empresa está negociada a um PL de 2,4 vezes, um preço sob valor patrimonial de 0,99 e a gente observa aí que as suas margens de rentabilidade e de crescimento estão acima de 30%, ou seja, a gente vê claramente que é uma empresa que entregou boas margens de lucratividade e está negociando bem barato. Se a gente olhar aí para o histórico da empresa em relação ao preço-lucro, hoje muito possivelmente ela está nos patamares mais baixos e em contrapartida é uma empresa que está extremamente lucrativa, como a gente viu aí. Inclusive ela foi uma das empresas aí que os lucros dispararam por causa do aumento do minério de ferro que impulsionaram aí os preços do aço no ano de 2020 para 2021. E o resultado disso foi uma fortíssima geração de caixa e esse é o atrativo para 2022. A empresa tem mais caixa do que dívida e mesmo que agora em 2022 os preços do aço e do minério de ferro não voltem a subir tanto como foi num passado recente, eu acredito que a empresa ainda assim deve manter uma boa geração de caixa, uma vez que ela atende aos principais mercados da nossa economia, indo desde a construção civil, máquinas e equipamentos, setor automotivo, linha branca. Ela oferece matéria-prima para o segmento de geração de energia eólica e solar. Então, se o bom posicionamento da empresa dentro dessa escala industrial permanecer com uma boa estabilidade e manter uma boa geração de caixa, nós poderemos ter até bons dividendos novamente agora no ano de 2022. Dividendos esses talvez até na casa aí dos 8, 9%, como foi no ano de 2021. E lembrando que esse vídeo trata-se apenas da minha opinião sobre essas empresas com base em números, com base em alguns estudos que eu sempre estou fazendo, inclusive tem empresas que eu vou falar aqui que eu tenho nos meus investimentos, mas não é nenhuma recomendação para você comprar essas ações. Vamos estudar sempre antes de comprar qualquer coisa, ok? Bom, e a segunda empresa barata, lucrativa e com boas margens de rentabilidade que eu trago para vocês no vídeo de hoje é as ações da Enalta. E essa aqui, para quem não conhecia, é uma empresa do setor de petróleo e gás natural e atualmente sendo negociada a um PL de 6,4 vezes, um preço sob valor patrimonial de 1,1 e é mais uma empresa aí com margens bastante elevadas, como vocês observam aí, mais de 70% de margem líquida. Isso daqui sinaliza para a gente o quê? Trata-se de uma empresa muito eficiente, geradora de caixa, e isso a gente pode observar claramente aí nos números reportados pela empresa, onde ela reporta aí no seu balanço muito mais caixa do que dívida, ou seja, ela tem muito mais dinheiro do que dívida, e historicamente sempre foi uma marca da empresa ter mais caixa do que endividamento, como vocês observam aí. Além disso, ela vem de um bom histórico de receita e lucratividade nos últimos anos. E olhando para frente, olhando para o futuro, é uma empresa que possui
vários campos de exploração na costa brasileira, inclusive já sendo explorados, e pode até se beneficiar ainda com o programa de desinvestimentos da Petrobras. O foco da empresa é no operacional, visando a diminuição de custos, e se os preços do petróleo se mantiverem competitivos, agora em 2022, muito provavelmente a empresa vai seguir se beneficiando e lucrando ainda mais dentro desse segmento. E por consequência dessa boa lucratividade e pelo fato da empresa estar muito capitalizada, possivelmente ela pode, no futuro, voltar a distribuir bons dividendos, como aconteceu em 2018, 2019 e 2020, onde ela distribuiu proventos acima da média. Então essa empresa aqui eu gostaria de saber a sua opinião. Enalta, você já conhecia? Você já tem essas ações na carteira? Você acha que vale a pena o estudo? O que você acha aí desse segmento? Tem boas empresas no setor. Bom, já chegamos aqui então na terceira empresa que se encaixa aí dentro desse critério de empresa barata, lucrativa e com altas margens de rentabilidade. E aí eu me lembrei de outras duas empresas também que estão caminhando aí para esse futuro, né? São empresas que estão melhorando bastante o seu operacional e eu vou comentar rapidamente no final do vídeo outras duas empresas. E a terceira que eu quero comentar com vocês aqui agora são as ações da Cyrela. É do segmento de construção civil, essa aqui muita gente conhece, e o setor começa a chamar a atenção dos investidores porque tem boas empresas no setor e apesar de ser um segmento cíclico, o setor está descontado. E no caso aí da Cyrela, as ações estão negociadas a um PL de 7,1, um preço sobre valor patrimonial de 1,1. É mais uma empresa com margens bastante altas, vocês observam aí 50% de margem líquida entregues aí nos últimos 12 meses. A empresa está muito bem capitalizada, conseguiu aproveitar muito bem aí o bom momento de 2020 com as taxas de juros lá embaixo. A empresa trabalha também no segmento de alto padrão, é um diferencial que contribui bastante aí para o resultado, inclusive em 2021 foi responsável aí pelos bons números reportados pela empresa. E agora para o ano de 2022 a gente sabe, né, que o ano possivelmente não deve ser aí um dos melhores para o setor de construção civil, até porque nós vamos ter ainda mais alta de juros, inclusive amanhã vai ter reunião do Copom, porém trata-se de informações já de conhecimento do mercado e o mercado já pode ter precificado aí os preços dessas ações ligadas a segmentos cíclicos. E olhando aqui também para a remuneração para os acionistas, né, olhando aí para os dividendos, a gente observa que nos últimos 4 anos a empresa veio distribuindo bons dividendos, inclusive acima da média, e para 2022 a distribuição de dividendos segue com boas perspectivas, uma vez que a empresa está bem capitalizada. Bom, e a quarta empresa que eu trago para vocês aqui, que pode estar descontada, é mais uma empresa que vem melhorando bastante aí a sua rentabilidade. Eu estou falando aqui da Log Commercial Properties. Essa é uma empresa que eu já falei dela aqui no canal uma outra vez, mas é uma empresa muito pouco comentada, não se vê muito aí falar. É uma empresa muito pequena ainda, né, em termos aí de valor de mercado. Ela atua no segmento de galpões logísticos de alto padrão e atualmente as ações sendo negociadas aí a um PL de 9 vezes, a um preço sobre valor patrimonial de 0,8 e a margem líquida reportada nos últimos 12 meses foi aí de mais de 200%. E historicamente a empresa tem entregue um bom histórico de receita e lucro. E dentro aí do ano de 2021, a empresa veio mostrando evolução de resultado, né? O último trimestre reportado que nós temos aí divulgado ao mercado, que foi o terceiro trimestre, a empresa divulgou evolução na receita líquida, geração de caixa e lucro líquido, principalmente aí na atividade de locação, que reportou um avanço bem importante. E além disso, a empresa tem uma boa carteira de clientes. São clientes que demandam por galpões de alto padrão, bem localizados, o que é um ponto
positivo, porque deixa a empresa com um risco baixo de carteira, digamos assim, tendo em vista aí que ela fica com uma menor exposição de receita por cliente. E na minha opinião, mesmo ela sendo uma small cap, mesmo ela sendo uma empresa de baixa capitalização, eu acredito que olhando para os números aí a gente vê que possivelmente é uma empresa que tem potencial de crescimento e, na minha opinião, vale a pena o estudo. Bom, e a quinta empresa que eu trago para vocês aqui dentro desse nosso racional de ação barata, lucrativa, com altas margens de rentabilidade, são as ações da JHSF. Essa, inclusive, eu fiz aporte essa semana para o mês de fevereiro. Vou deixar passando o card aí para vocês verem todos os aportes que eu fiz para esse mês. E no caso aqui da JHSF, em se falando de melhora operacional, em se falando de evolução de margens, a gente observa que a empresa vem melhorando bastante. A empresa negociando atualmente a um PL de 4,6 vezes, um preço sobre valor patrimonial de 0,9 e uma margem líquida em 49%. É uma boa rentabilidade que sinaliza aí que a empresa tem diferencial competitivo. E não são números isolados, né? Desde 2018 a empresa já negocia com margens acima de 40% e, na minha opinião, é uma empresa que está barata, lucrativa, e um dos diferenciais competitivos da empresa é o segmento de shoppings, hotéis e restaurantes de alto padrão, que inclusive foram até destaques na prévia operacional que a empresa reportou, onde ela informou ao mercado um crescimento de 30% nos shoppings. Esses números são importantes porque essa comparação é em relação aos números de antes da pandemia, ou seja, mostra claramente para nós que mesmo em meio à pandemia a empresa vem reportando crescimento. E já o segmento de hotéis, a taxa de ocupação informada pela empresa foi de 55% agora no quarto trimestre de 2021. Então, em resumo, essa é mais uma ação small cap com baixo valor de mercado. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, a gente precisa ir devagar, não é ficar buscando aí viés de confirmação, mas sim olhar para os números, olhar para os fatos, né, para os dados aí que a empresa tem reportado ao mercado. E nesse ponto a gente observa aí que pelo menos, né, nos últimos 4 anos para cá a empresa vem de uma evolução eficiente e consistente nos seus resultados. Bom, e para a gente finalizar o vídeo de hoje, então, as outras duas empresas que eu comentei que eu ia mencionar rapidamente aí, que na minha opinião estão melhorando bastante aí o seu operacional, estão aumentando as suas margens de lucratividade, estão se capitalizando. Uma delas é a Tegma. Essa é mais uma empresa bem pouco comentada, tá no segmento de logística e transporte. A gente pode até falar melhor dela num vídeo futuro, mas eu já dei uma olhadinha rapidamente e é uma das empresas aí que vem melhorando bastante o seu operacional, está com mais caixa do que dívida e está negociada nesse momento com múltiplos baixos. E a segunda empresa que eu quero comentar rapidamente aqui, que também vem melhorando bastante, é do segmento do setor elétrico. Estou falando aqui das ações da Neoenergia. Essa é mais uma empresa também muito pouco comentada, né, dentro de um setor que tem várias empresas, talvez por isso ela fica meio ali de lado, mas a Neoenergia, em termos aí de receita e lucratividade, ela vem melhorando bastante aí nos últimos anos e nós poderemos em breve talvez trazer vídeos aí comentando um pouco mais sobre essas duas empresas. Mas e você? Me conta aí, você acha que tem alguma dessas aí que realmente estão descontadas, que vale a pena o investimento? Qual que é a sua opinião? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber. Um abraço a todos, bons investimentos e a gente volta num próximo vídeo com mais um conteúdo aqui para você.